A paz do Senhor para a igreja em São Mateus, para os amados irmãos. Estamos iniciando mais uma aula online. Estamos já indo para as últimas lições do terceiro trimestre, que fala sobre o livro dos Salmos. E nesta manhã nós vamos falar da lição de número 9, 31 de maio de 2020, o título da lição, um chamado à adoração e um alerta. O texto áureo diz o seguinte: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. Verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Nos objetivos da lição, mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é adoração verdadeira e alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. Texto de referência está lá no Salmo 95, dos versos 2, 3, 8, 9 e 10. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-nos com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Então esse salmo que nós vamos estudar, o Salmo 95, fala de dois momentos que Deus ele fala para o seu povo. Primeiros versos de 1 até a metade do verso 7, Deus ele fala sobre a importância de se adorar um Deus criador, um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus justo, um Deus onipotente, todo-poderoso, El Shaddai, e nos convida a adorá-lo. O Salmo 95, aqui na palavra de Deus na Bíblia Sagrada, é um salmo que alguns acreditam que foi Davi que escreveu, mas é um salmo que não fala quem foi o autor. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre lá em Hebreus. Mas é um salmo que começa um salmo com um convite, vinde, venha, venha, cantemos ou louvemos ao Elohá, ao Senhor, cantemos com júbilo. Então, o cantemos aqui, o louvamos, é uma forma de expressar tudo aquilo que nós sentimos por Deus, a gratidão, a alegria, o gozo, o prazer pelos feitos que o Senhor fez por nós. Então, o louvar é expressar todo o nosso sentimento de amor e gratidão ao nosso Criador. Então, cantemos ou louvemos a Yahu,
né, ao Senhor, cantemos com júbilo, louvamos com júbilo. O júbilo, ele significa gritos. Eu peguei aqui no hebraico, o louvor, grito, é brado, é bater palmas, é contentamento. Então, júbilo é você expressar em voz alta a grandeza de Deus, o amor que você tem por Deus, porque Deus demonstrou amor por você. É o adorador expressando toda a gratidão de forma que todo o nosso corpo, todo o nosso ser se manifesta na batição de palmas para Deus, no grito, no brado de gratidão. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é bom. É toda a expressão que sai do nosso corpo, dos nossos membros, né? Sai lá do pulmão, o ar, né? E da nossa língua, o membro que vai expressar as palavras e tudo que está no nosso coração, na nossa mente relacionado a Deus. Então, cantemos com júbilo, expressando toda a nossa alegria a Deus, a rocha da nossa salvação. Então, a rocha é a única colocação que está no Antigo Testamento, está em Salmo, fala da rocha da nossa salvação. A palavra rocha, ela tem kerpe ou tissu, e do grego petra, que são paredes rochosas, cordilheira de pedra. É uma metáfora, o homem como uma rocha, por razão de sua firmeza e força de espírito. Rocha também se refere a Deus, né? Nesse caso aqui é Deus, como fortaleza de Yahvé e de segurança. Então, rocha simboliza também a sustentabilidade de Cristo como o alicerce da igreja, né? Cristo, ele fala que todo aquele que ouve a sua palavra é comparado a um homem que edifica a sua casa na rocha, e nós estamos edificados na rocha da nossa salvação. Quem é a rocha da nossa salvação? Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso libertador? Quem é aquele que nos deu livramento da condenação eterna, que é Jesus, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Então, ele é a rocha da nossa salvação, ele é o Todo-Poderoso, ele é o único que esteve lá juntamente com o Pai e com o Espírito Santo na criação e veio ao mundo para dar sua vida por nós. Então, o salmista, ele convida: vinde, louvemos ou cantemos a Yahu, a Elohá, a Yahvé, a Adonai, né? Cantemos com júbilo, com alegria, com gritos, com bateção de palmas para Deus, com bramidos, expressando que Deus é o Senhor, né? Ele é júbilo da rocha da nossa, não é da minha só, não é da sua só, mas é da nossa, de todos aquele que abre o coração para Deus. Então, é uma chamada adoração. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-nos com salmos. Então, agora o salmista, ele fala que nós devemos nos apresentar a Deus com louvor, melodia, salmos, com instrumentos, com a nossa voz, né? Celebrando. O que é celebrar? A palavra celebrar, aqui eu estava olhando a palavra celebrar,
Eu tinha aqui, fala no hebraico de Shagag, realizar uma festa, dançar, rodopiar. Então, celebrar é você realizar uma dança, realizar uma festa. Os judeus, eles tinham isso em comum. Eles se alegravam. Miriam, quando tocava o tamborim, ela dançava, demonstrando toda a sua celebração. Celebrar é festa, né? Celebrar é você realizar um culto de adoração, uma festa para Deus, é você demonstrar toda a sua gratidão a Yahvé, ao Criador. Então o salmista ele fala aqui no verso 2: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-nos com salmos, com danças, com festas, né? Coisa maravilhosa. E por que nós devemos adorar Deus? Por quê? O verso 3 ele vai falar porque o Senhor é Deus, porque Elohá é Yahvé, porque Ele é Deus, Ele é o único Deus, não há outro além dele, não existe outra divindade, não existe outro ser supremo em quem nós devemos adorar, somente Deus, porque o Senhor é Deus e Deus grande, né? É um Deus imenso, é um Deus criador, é um Deus presente, é um Deus onisciente. Então é um Deus importante, né? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Então não existe nenhum ser divino como nosso Deus. Ele é o único. Então nós devemos adorar Deus porque Ele é Deus. Ele me criou, criou você, Ele nos amou, Ele nos perdoou e Ele está conosco. Então nós devemos adorá-lo, nós devemos reverenciá-los, nós devemos demonstrar toda a nossa devoção. E a palavra aqui louvor, adoração, ela vem adoração, eu tinha anotado aqui a palavra adoração, que é a pessoa se ajoelhar, se humilhar, se prostrar, né? Diante desse Deus. Então, a palavra adoração, ela tem uma palavra do hebraico, kargat, que é prostrar-se em adoração, inclinar-se, prostrar-se diante de Deus em adoração. Tem outra palavra da onde sai a palavra salmo, que é o teilá, louvor, cântico, ou hino de louvor, adoração, ação de graças rendida a Deus, ato de louvor geral e o público, exigido pelas qualidades ou atributos de Deus, né? Tem outra palavra do grego, kreskeia, adoração, disciplina religiosa. Tem o judaísmo, que é fé e adoração judaica, religião dos judeus, judaísmo. Aqui no Salmos, o verso 31, que o povo creu e quando ouviram que Yahu visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram, né? Então o povo, ele creu, ele acreditou em Yahu, e o povo de Israel inclinou e adorou a Deus. Então, adoração, né, quando nós estamos diante de Deus, com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração sincero, estamos reverenciando a Deus pelo que Ele é, pela sua importância, né? Quero dar a paz do Senhor para o
jovem Lucas Lima, que está me assistindo, e o Vanderlei Pereira, outro homem de Deus. Que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? E também a Arlete, que curtindo aí, tá dando a paz do Senhor aos irmãos. Que Deus abençoe a todos. É uma alegria e satisfação estar tendo vocês. E também o pastor Marcelo Miranda, nosso pastor, está falando a paz do Senhor, meus irmãos. Deus continue abençoando a vida de todos. Deus abençoe a EBD da AD São Mateus, na pessoa da superintendente, professores da EBD. Deus também abençoe o nosso pastor, que tem nos apoiado nesse trabalho, nesse momento aí de improviso, né? Nós estamos no improviso, porque o certo mesmo é nós estarmos na igreja física, mas nós estamos aqui cooperando, dando nossa cooperação para que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos abençoe. Então aqui, irmãos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Então a adoração é isso, é nós estarmos rendendo a Deus toda a nossa devoção, amor, né, para com o Senhor, e que o Senhor continue nos abençoando. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então aqui os 2 versos falam sobre a criação, o Deus Criador, o Deus poderoso, né? Fala do Deus Salvador e agora fala do Deus Criador. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Então a palavra terra é aret, e fala de terra, de profundidade, os penhascos, né? Os penhascos, os abismos, os oceanos, os mares. Então fala da grandeza da criação, né? A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia, e ele começou a dizer: haja firmamento, haja, né, terra, e foi separando. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit Bará, Elohim, Aret Vet, Achamaim, né? Criou os céus e a terra. E aqui também fala o poder da sua criação. Nas suas mãos estão, quando fala nas suas mãos, é um termo antropomorfismo, ou seja, é uma linguagem, é uma figura de linguagem. Então quando fala nas suas mãos, está querendo dizer que no seu domínio, no seu poder, né, estão toda essa criação que ele criou, as profundezas da terra, né? Os lugares mais profundos da terra Deus criou, e as alturas dos montes, os montes mais altos, Deus criou, Deus formou, os mares, os oceanos, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Glória a Deus. Então nós devemos adorar a Deus, porque Deus, ele criou os céus, criou a terra, criou a vegetação, criou os alimentos, criou os animais, criou o homem para ser a coroa da criação. Então nós devemos, nessa devoção a Deus, adorá-lo de todo o coração, adorá-lo com júbilo, com cântico, com gritos, com bateção de palmas, adorá-los com louvor, com hinos, com salmos, com instrumentos, com aduf, com harpa, né? com guitarra, com bateria. Hoje em dia isso, com os instrumentos de corda, com instrumento de assopro, com todos os tipos de instrumento, adorar a Deus. Todos os povos, línguas, nações reverencia o Criador. Então o salmista ele fala aqui, e no verso 6 ele fala: vinde e adoremos e prostremo-nos
Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Criou, a palavra criar é bará, criar, moldar, né? A palavra criação. Deus, ele nos criou, né? Ele nos moldou. É o verbo bará do hebraico, que é criar, tirar do nada. Deus nos fez do nada, ou seja, do pó da terra. Mas a palavra bará é criar do nada, ou seja, até o pó da terra foi criado do nada. Deus falou, haja terra, né, separação da terra, dos mares, né, luminares. Deus criou todas as coisas e da terra, do pó da terra, Deus criou o homem, segundo a sua imagem, Tselem, segundo a sua semelhança, né, Demut. Então nós somos imagem e semelhança do Deus invisível, no aspecto de intelecto, de inteligência, de sabedoria, de amor, de praticar o bem, de ter sentimentos, né, de afeição, tudo. Deus colocou os atributos comunicáveis dele em nós, e nós se relacionamos com Deus, com o nosso racional, com o nosso intelecto, né? Diferente do animal, que ele tem alma, mas não tem essa sabedoria que o homem possui de Deus diretamente. Então irmãos, motivo de nós diante, aí o salmista ele novamente ele convida, vinde, adoremos, né? Nos rendemos a Deus, né? Falamos com Deus na oração, é um modo de adorar, né? No cântico, no louvor é um modo de adorar, no jejum, para que Deus ele possa você ser mais íntimo e ele também, e atender às nossas necessidades. É uma forma de adorar. Quando você, em qualquer lugar que você estiver, adorando a Deus, buscando a Deus, falando com Deus, dando prioridade a Deus, buscando primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, tudo isso é uma forma de adoração. Mais grato a Ti, né? Mais consagrado, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, me fazem mais grato a Ti, mais grato a Ti. Então, é isso. A paz do Senhor ao nosso irmão Zaime, que Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E os irmãos tiver com alguma pergunta, alguma dúvida, os irmãos pode fazer aí a pergunta que nós estaremos aqui auxiliando os irmãos. Então, o Salmo 6, o verso 6, ele fala, vinde, adoremos e prostremo-nos, ou ajoelhemos, está diante. Prostrar é você estar com o coração humilhado, um coração puro, um coração totalmente voltado para Deus, desprovido de arrogância, de prepotência, de vaidade, né? Prostrar-se numa adoração, o centro da adoração, ele é Deus. Deus é o centro, Deus não é o homem. Deus não é um homem de espécie nenhuma, não é o sacerdote, não é o levita, não é o pastor, não é o pregador, não é o cantor, não é nenhum membro. O centro da adoração, em que o adorador adora o adorado é o centro, o adorado é Deus, o adorado é o Espírito Santo, o adorado é Jesus Cristo, é a Trindade, né? Então, assim, nós devemos adorá-lo, nos prostrar, ajoelhar diante dele, só diante dele, do Senhor que nos criou. Pai do Senhor, nosso amado jovem Davidson Ramos, louvado seja Deus. O verso 7 do Salmo 95, porque ele é o nosso Yahvé, e nós somos povo. A palavra povo tem duas conotações no hebraico. A primeira
eu tinha anotado aqui, a palavra povo, a primeira é goi, que se refere mais aos gentios, né? Mas também se refere aos descendentes de Abraão e de Israel, né? E tem também uma outra palavra, que é Nurmar, que significa povo, tribo e nação, e Goi, nação, povo, normalmente se referindo a não-judeus, referindo-se aos descendentes de Abraão, referindo-se a Israel, mas aqui, nesse salmo, diz que todos os povos são convidados a louvarem a Deus, né? A louvarem a Deus. Todos são, a paz do Senhor, a nossa irmã Marlene da Silva. Minha irmã, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. A família Mendes, Deus abençoe. Glória a Deus. A nossa professora, a irmã Esté, diaconisa, Deus abençoe. O nosso diácono, professor Douglas Fernando, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, meus amados. Então, o verso 7, porque Ele é Yahvé, e nós somos povo do seu pasto. Pasto fala de alimento, de pastagem, lugar de alimento, onde tem a comida para as ovelhas, o verde ali, a grama verdejante, a grama pura, e as ovelhas se alimentam, tem a água. Louvado seja Deus. Saudade também, Marlene, de você lá no trabalho, que Deus te abençoe. Você é um amor de pessoa. Estamos juntos aí. A nossa diaconisa também, a irmã Denise da Conceição, né? Esposa do nosso pastor José Nilton. Que Deus abençoe a nossa amada. Louvado seja Deus. Então, nós somos ovelhas da sua mão, ou seja, Yahvé é o nosso Roi. A palavra pastor no hebraico é Roi. Aquele que pastoreia, aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que corrige, aquele que remedia, né? Dá um remédio, coloca o remédio nas feridas. A paz do Senhor para minha irmã em Cristo, irmã biológica, Carmen Lúcia. Deus abençoe, minha irmã. Então, o Senhor, o Adonai, Ele é o nosso Roi, Ele é o nosso pastor, e nós somos ovelhas do seu rebanho, do seu pastorio, né? Então aqui, ele termina essa primeira colocações. Pai do Senhor, nossa irmã Dorca Dias, Deus abençoe a nossa irmã, louvado seja Deus. Então ele termina essa primeira colocação aqui no convite à adoração. Agora ele vai entrar num outro pormenores, que é o alerta, que ele nos alerta, porque o que acontece, irmãos? Nós temos vistos hoje em dia as pessoas vindo para Deus, não porque Deus é criador, porque Deus é amor, mas estão vindo para Deus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode contribuir na área da saúde, na área da economia, na área do status, da ostentação. Então, infelizmente, tem muitas denominações que têm uma filosofia de pregar prosperidade, né? E em troca dessa prosperidade, promete o que Deus não está prometendo. Então promete cura, promete campanha de vitória, de conquista, triunfalismo, determinismo e vários ismos. E quando Deus, na verdade, não está falando nada disso. E essas denominações, elas acabam iludindo muitos que vêm para a igreja, vêm para os templos, vêm para as denominações,
pelas ofertas que se fazem, muitos nem se cumprem, e as pessoas acabam acaba se frustrando, ou muitos estão na igreja sem um discipulado, sem um aprendizado. Muitos não sabem nem o que é escola bíblica dominical, não sabem o que é culto de doutrina, são levados por idolatria ao líder, aos dirigentes, né? São fiéis mais ao homem do que a Deus. Então, assim, então vem a advertência, vem o aviso. Então Deus ele fala assim: se hoje ouvirdes a sua voz, né, não endureçais os vossos corações. Né? Então aqui Deus ele está falando o que em Hebreus também está corroborando. Lá em Hebreus, no capítulo 3 de Hebreus, o versículo 7, Hebreus, o capítulo 3, versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. O que é ouvir? Ouvir é escutar, é dar atenção, né? Você está dando atenção ao Espírito Santo. Então hoje é agora. Escutar e obedecer, ouvir com atenção. Ouvir, preste atenção o que o Espírito Santo está falando. É isso. Então, quando Deus ele fala, nós temos que estar com o nosso coração pronto para obedecer, pronto para ouvir, pronto para atendê-lo. Então, ele fala aqui: ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Aqui está em Hebreus, o versículo 8. Não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação. O verso 13 diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, a paz do Senhor, nosso amado Renato Cunha, que Deus abençoe o nosso amado irmão, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Então, antes exortai-vos uns aos outros, é o que nós devemos fazer, irmãos, estar sempre alertando, ajudando nossos irmãos para continuar confiando em Deus em meio às dificuldades da vida. Todos nós vamos passar, no mundo nós teríamos aflições, mas diz aqui: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, não devemos nos cansar de ajudar o nosso próximo durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano. Ou seja, endurecer é você fechar o coração para Deus, para o Espírito Santo, é você não dar mais atenção a Deus, a igreja, as mensagens, o que se fala. Então a palavra que está dizendo aqui, portanto, como diz Juan Arcadosh, que é o Espírito Santo, né? Se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações como na provocação do dia da tentação no deserto. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque o pecado engana. O pecado, aparentemente, o lado exterior, né, o estereótipo, parece coisa boa, né? Parece coisa agradável, porque alimenta a alma. Quando uma pessoa ela adultera, ela está fazendo uma coisa ali que para a carne é uma coisa gostosa. Quando a pessoa ela come demasia, é uma coisa boa. Então as pessoas elas vão consumindo, e aí vem depois as consequências do erro, do pecado, né? Quando as pessoas elas são maldizentes, elas são pessoas que gostam de falar mal da vida alheia, né? Se tornam pessoas totalmente reprováveis no convívio, né? Nas atitudes. Então até mesmo a pessoa
que está ali do lado dela já não confia, porque se ela fala mal da mãe, do irmão, do esposo, do filho, não vai falar dela, da amiga. Então são pessoas que não são confiáveis, então são pessoas que pecam e são enganados pelo pecado, são levados a isso. Então aqui no verso 15 diz: quanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações como na provocação. Então, endurecer o coração é o quê? Coração duro, tornar o coração endurecido é fazer-se duro, tornar-se insensível, né? Perder a capacidade de entender, né? É uma metáfora, aqueles de quem coração e ouvidos estão tampados, de quem a alma e os sentidos estão fechados para a demonstração, advertência, repreensão divina. Coração fala tanto no hebraico ou no aramaico leb, que é coração-mente, do grego cardia, denota ou indica, né? O centro de toda a vida física e espiritual, a alma ou a mente como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, né? Que são os amores ardentes, desejos, que são as nossas vontades, apetites, que são os desejos de satisfazer a nossa carne, um gozo, uma necessidade, afeições, que são apego, amor, amizade, propósito, aquilo que se pretende alcançar ou realizar, esforços, ação enérgica do corpo ou do espírito, coragem, diligência, zelo, ânimo e vigor. Então, esse salmo, muitos acreditam que seja de Davi, porque lá em Hebreus 4,7 diz assim: determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por David, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então aqui o salmista, ele começa a segunda parte do Salmo 95 advertindo, orientando, para que quando o adorador ou aqueles que ainda não estão no centro da vontade de Deus, quando ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, a voz de Deus chamando para adorá-lo, não endureçais os vossos corações como em Meribá. Meribá era uma fonte que tinha, eu até anotei aqui, a palavra Meribá. Meribá significa conflito ou contenda, tá? Uma fonte em Refidim, no deserto de Sim, assim chamada porque os israelitas ali murmuraram contra Deus. Então, nesse lugar aqui, houve uma murmuração dos judeus contra Deus. Está lá em Número, versículo 33, versículos 14 e 15. Número 33, livro de Números, capítulo 33, versículos 14 e 15, que diz assim: e partiram de a luz e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E aqui em Êxodo 17, o verso de número 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Quer dizer, duvidaram da presença de Deus diante ali do povo, do seu povo, e eles tentaram a Deus. Então, a palavra provocar, né? A palavra
a palavra, vou ver aqui, provocar, assim como no deserto provocar, a palavra provocação é ato de provocar, irritar, afligir. Então, eles irritaram a Deus, eles provocaram a ira de Deus, eles provocaram a aflição a Deus. E Deus, ele não pode ser tentado. Tiago diz que ninguém a Deus tenta, porque ele não pode ser tentado, e ele a ninguém tenta. Então, quem é tentado não pode dizer que sou tentado por Deus. Então, na verdade, as dificuldades humanas, ela vem. Todos nós passamos por adversidade, por perdas, né? Seja lá de bens menores, é um carro, é um celular, é um relógio, é uma casa que pega fogo, enfim. Ou podemos bens maiores, que é uma mãe, é um pai, é um irmão, é um filho, é um neto, que se parte dessa vida de forma precoce, né? Ou até a nossa própria vida, né? Mas nós estamos sujeitos, estamos no vale da sombra da morte, mas o que nos separará do amor de Deus? É a morte? É a doença? É a fome? É a espada? Nada. Então, nós devemos confiar a Deus e não tentar a Deus. Então, a palavra provocar aqui é isso, é você irritar Deus, é você afligir a Deus, é você estar provando a Deus. E Deus, ele não compactua com esse tipo de provocação, de tentação. E a palavra tentação no hebraico é massá. Massá significa tentação. Por isso que o texto falou ali de Massá e Meribá. Quer dizer, tentação, e Meribá fala de conflito ou contenda. Então, tentação Massá, contenda Meribá. Então, eles praticaram contenda, né? Ali uma confusão danada, um conflito, e também tentaram a Deus. A paz do Senhor, nosso presbítero Antônio de Oliveira, Antônio Souza Oliveira, que Deus abençoe, seja bem-vindo, meu amado. Então, tentação é isso, o local no deserto onde os israelitas tentaram a Yahvé. Também Meribá, do grego, e tem tentação do grego peirasmos, que é teste, prova, sedução ao pecado, da tentação pelo qual o diabo procurou desviar Jesus, né? Quando Jesus vai para o deserto, o Messias, de sua vida, de sua divina jornada. Deus sendo tentado pelos homens, rebelião contra Deus é uma tentação pela qual seu poder e justiça são colocados à prova e desafiados a seres demonstrados. Foi o que aconteceu. E a Perastóis diz que não pode ser tentado pelo mal, não sujeito à tentação para pecar. Ou seja, Deus, por ser Deus, ele jamais pode ser tentado pelo mal, né? Por nenhuma espécie da sua criação, porque não tem como. Os judeus tentaram tanto ao Senhor, mesmo vendo os milagres de Deus ao abrir o Mar Vermelho, o Rio Jordão, mandar maná dos céus, água da rocha, etc. Então, mesmo os milagres, aos poderes de Deus, o povo ainda assim era povo de dura cerviz, né? Povo duro coração. Então, aqui no Salmo 95, fala sobre essa questão da adoração. Aí fala aqui que não endureçais vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Quer dizer, eles viram a obra de Deus, o poder de Deus, mas não, mesmo assim, tentaram a Deus. Por isso,
Aí o verso 10 diz: 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Quantos que estão na casa de Deus e não conhecem a Deus? Estão até... Olha, o povo andou 40 anos sem conhecer a Deus, né? A paz do Senhor, a diaconisa, a irmã Fabiola, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, assim, o povo caminhou no deserto 40 anos e não conheceu a Deus. Morreram sem conhecê-lo. E quantos hoje estão na igreja, não sei se 40, 30, 20, 10 anos, e não conhecem a Deus. Não têm intimidade com Deus. Muitos até oram a Deus, buscam a Deus, mas não sabem quem é Deus. Não tem experiência, não tem aquele time, não tem aquela sensibilidade do Espírito Santo. Estão no achismo, estão muito mais pela razão do que pelo o transcendente, né? Pela fé, né? Muitos estão aí adorando a Deus pelo que falam, pelo que prometem, mas experiência própria com Deus as pessoas, muitos não têm, nem sabem. Então são verdadeiros analfabetos da palavra, pessoas ignorantes no que se tange a desconhecer a Deus, e muitos estão na igreja por outros motivos, menos o que o salmista está dizendo: vinde e adoremos, vinde e prostremos, vinde e ajoelhemos, vinde e jubilemos a Deus, glorificamos, adoramos, sentimos a sua presença em nós, o Espírito Santo, né? Então isso é importante, essa advertência, para que nós venhamos a adorar o verdadeiro Deus, que independente se nós somos prósperos ou não, a prosperidade não é sinônimo de que Deus está conosco, nunca foi. Independente se você tem dinheiro, se você não tem, se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, né? O que importa não é você ser branco ou negro, o que importa é se você é racista. Se você é racista, não gosta do teu próximo por causa da cor, por causa da condição social, você faz a acepção de pessoas, você está pecando. Então não adianta adorar a Deus quando nós estamos ainda com a mazelas do Egito, do mundo. Nós saímos do Egito, do mundo, mas o mundo não saiu de nós. Assim como foi o povo que 40 anos caminhou e morreu no deserto e não entrou na terra prometida, na terra de descanso. Assim são muitos que estão na casa de Deus e naquele dia vai receber um apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno. Porque pensam que estão agradando a Deus, mas se não agradam a Deus pelas suas atitudes, pelas suas mentiras, falsidades, pelas suas maneiras de viver, né? Porque a pior coisa é a falsidade, é a hipocrisia, é você ser um artista que representa uma coisa que você não é. Então isso tudo Deus ele não vai deixar passar. Então essas advertências, irmão, nós devemos ter diariamente. Então nós devemos estar orando um pelos outros, ajudando com verdade e sinceridade. Então aqui Deus está falando, 40 anos estive desgostado com essa geração, uma geração totalmente perversa, totalmente longe de Deus, totalmente murmuradores, blasfemando, sem nenhum tipo de amor. As pessoas hoje estão até na igreja querendo gafar, querendo usurpar da fé das pessoas, querendo enriquecer na fé das pessoas. Então Deus está vendo tudo isso e vai puni-lo.
Qual é a motivação de eu adorar a Deus? É porque eu estou ganhando dinheiro na igreja? É porque eu sou assalariado? É porque eu ganho tapa nas costas? É porque as pessoas olham para mim e dizem que eu sou o melhor? Melhor é Deus. Nós devemos fazer tudo voluntariamente, porque Deus ele já tem nos dado a nossa provisão, tem nos dado o nosso sustento, e nós devemos ser gratos a Deus. Então, irmãos, nós devemos ter o cuidado concernente a isso. Então, o verso 11, o verso 10, ele fala sobre isso. E lá, em número 14, vamos abrir lá no Números 14, livro de Números 14, o versículo 33, 14, 33. Olha o que Deus está falando aqui para esse povo, corroborando o que o salmista está dizendo. Diz assim, ó, e vossos filhos, 14, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Olha como é forte, irmãos. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades. Por quê, irmão? Porque os pais não ensinaram os filhos os caminhos que eles deviam andar, que eles deveriam temer a Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, eles, da forma que eles conduziram os seus filhos na raiva, no ódio, na murmuração, os seus filhos aprenderam. Então, eles, como pastores de ovelha, eles foram, na verdade, péssimos, foram infiéis, né? E por causa desse comportamento, né, eles iriam morrer. O verso 34, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vossas iniquidades 40 anos, conhecereis o meu afastamento. Deus foi se afastando do povo. Deus foi se afastando. Então, quando você endurece o teu coração, você entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você se afasta de Deus, Deus vai se afastando de você. Porque Deus ele não compactua com o pecado. Então, o povo pecou, o povo provocou a Deus, tentou, né? Quantas vezes nós provocamos o nosso irmão, né? Nós queremos estar sempre por cima, sempre com a razão, e nem sempre nós estamos com a razão, e temos que reconhecer isso. E finalizando aqui o verso 11, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha aqui, palavra, irmão. Palavra dura, palavra contundente de Deus. Por isso jurei na minha ira. Eles tentaram tanto a Deus, provocaram tanto a Deus, iraram a Deus, irritaram a Deus, que Deus, ele prometeu, e quando Deus promete, ele cumpre, que não entrarão no meu repouso, e isso aconteceu. Na terra prometida foram pouquíssimos que entraram. Então, essa palavra serve de advertência. Então, quando você estiver adorando a Deus, buscando a Deus, busca com coração sincero, confia no Senhor, né? Aqui na lição, eu separei alguns tópicos que falam sobre a questão, eu quero falar aqui, eu separei aqui nos bolsos, a questão da adoração. Adoração, eu peguei na Bíblia hebraica, tá? Então, o que eu vou passar aqui é da Bíblia hebraica que eu peguei, que diz assim, lá em João, Ioanã, que é a palavra hebraica de João, é Ioanã,
no capítulo 4, versículo 19 a 24, diz assim: Disse-lhe a mulher: Soberano, vejo que és Navi, quer dizer, profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, ou seja, Jerusalém. Disse-lhe Yeshua: Mulher, creio-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Yahudim, quer dizer, vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Ruá, Espírito e Emet, verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Elohá é Ruá, quer dizer, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem Ruá e Emet, ou seja, em Espírito e em verdade. Então, irmãos, os samaritanos, porque assim, a história de Samaria, ela começa com a divisão do reino do sul e do norte. O reino do sul ficou Roboão com as duas tribos, né, de Judá, e uma outra, que agora me fugiu aqui o nome, e as 10 tribos foram para que as 10 tribos de Israel do norte foram para a capital de Samaria, né? E o primeiro rei foi Jeroboão I. Então, Jeroboão I, o que aconteceu? Quando chegou as festas dos judeus, do tabernáculo, da cabana, da Páscoa, Pesar e do Pentecoste, né? Da colheita. Pentecoste é uma palavra do grego, né? Mas no hebraico é colheita, né? Então, quando houve as festas, o Jeroboão II ele faz um bezerro de ouro, ele faz 2 bezerros de ouro, um ele bota em Betel e o outro ele vai botar em outro lugar, não sei se é Efraim. Ele bota lá para que o povo adorasse e não subisse para Jerusalém. Então, através daquela ação ali de idolatria, o povo começou a se perder na idolatria e foi deteriorando a questão da idolatria. O povo se tornou idólatra. O povo de Israel se tornou um povo totalmente voltado para a idolatria. Então, eu quero falar aqui sobre o que é adoração a Deus, o que é idolatria a ídolos. Então, Samaria, os samaritanos, Samaria, quando ela foi em 722 subjugada pela Síria, pelo Salmaneser, né, o rei assírio, ele deporta os judeus, ele deixa ali alguns judeus ali, uma minoria, a maioria ele tira dali, e depois ele manda para Samaria 5 povos de pagãos, estrangeiros, e está lá em 2 Reis, capítulo 17, no 2 Reis, capítulo 17, os versículos 24, 2 Reis 17, 24, diz assim: E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Babilônia, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefavaim. Então, 5 povos foram trazidos para Samaria para habitar ali. E diz o versículo 30 e 31 de 2 Reis 17, diz assim: os de Babel fizeram Sucote Benote. Então, o Deus que os babilônicos ali adoravam, o nome é Sucote Benote. E os deuses de Cuta, que eram cidade da Síria,
fizeram Nergal, o nome do deus de Cuta era Nergal, e o de Amate era Acima, ou Acima. Os de Aveus, de Ave, fizeram Nibax e Taque, e os Sefavitas queimavam seus filhos no fogo, Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefavaim. Então eram 5 povos adorando esses deuses, né? Então aqui eu até me aprofundei rapidamente para mostrar aos amados o que era a diferença da falsa adoração a deuses falsos e da verdadeira adoração. Os filhos... Então botei aqui: o rei da Síria Salmanezé trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefavaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Os 5 deuses samaritanos: Babilônia, Sucote Benote, significa a tenda da filha, a tenda da filha, divindade assíria ou babilônica, adorada pelos babilônicos em Samaria. Ela operava nas tendas, nas religiosidades e nas esferas sexuais, tá vendo? É a representação da rainha dos céus. Então, Sucote Benote era uma rainha que representava e operava nas tendas religiosas, nos cultos religiosos pagãos e também na questão nas esferas sexuais. Então imagina como é que eram os sexos depravados desse povo. E a representação da rainha dos céus, né? É como no Novo Testamento fala lá da Diana, ou Diana, dos Efésios, né? O segundo culto é Nergal. Nergal significa herói. É uma das principais divindades da Síria e da Babilônia, adorada pelos homens de Cuta. Eles fizeram o deus Nergal, que significa grande homem, originalmente o deus do abismo. Em Apocalipse 11, há um anjo do abismo chamado Apolion, o destruidor. Ele opera na murmuração, julgamentos e fofocas. Está lá em 1 Coríntios 10:10, que diz assim, vamos até ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tá? Então, o destruidor, foram destruídos. Então aqui fala sobre essa questão, murmuração e julgamentos e fofocas. O terceiro, Amate, que era o povo que adorava Ashima, ou Acima, que significa culpabilidade. Era uma deusa que operava no ocultismo, adivinhação, feitiçaria, manipulação. Representa Jezabel. Eu tornarei desolado, significa o nome. Um deus de Amate, né? A cidade principal da parte alta da Síria, no vale de Oronte. Então, essa deusa era uma deusa oculta, que trabalhava no ocultismo, na adivinhação, feitiçaria, no espiritismo, né? Na manipulação. O quarto povo que foi para Samaria, Ava, significa eu subsistirei. Cidade ou área de Babilônia, na Babilônia. Adorava o deus Nibax, de origem estrangeira. Nibax, aquele que late, o significado da palavra, aquele que late, uma divindade dos Aveus, introduzida por ele em Samaria na época de Salmanezé. O ídolo tinha a forma de um cachorro,
né? E tinha um outro deus também que eles adoravam, que era o Tartak, de origem também estrangeira. Tartak, príncipe de trevas, uma das divindades do povo Aveu de Samaria. Eles fizeram os deuses estar relacionado com a incredulidade, o humanismo e o gnosticismo, relacionado ao espírito da Grécia. Tatar, que significa preso em cadeias, trevas, corrupção, representa o principado de Belial. Então veja, irmãos, que esses deuses, ainda tem o último aqui, são só coisas terríveis que os samaritanos passaram a adorar. Por isso que Jesus ele fala, vós adorais o que não conhece. Mas os judeus adoram o que conhecem, que a salvação vem dos judeus e Jesus era judeu. Então o quinto povo que foi para Samaria, levado pelo rei da Síria, Salmaneser, Sefarvaim, que significa os dois Síparas, né? Era uma cidade na Síria, conquistada pelo rei da Síria, talvez próxima à atual Mosaipe, e junto ao Eufrates, acima da Babilônia. Eles adoravam dois deuses, Adrameleque e Anameleque. Adrameleque significa honra do rei, ou Adá é príncipe. O Adá é conselheiro, aquele que decide. Um ídolo ou deus dos Sefarvitas, introduzido em Israel por Salmaneser V, o filho e assassino de Senaqueribe. Então vê que a coisa não é boa. E o outro deus, Anameleque, imagem do rei, um deus falso assírio trazido a Israel durante a monarquia, cultuado com sírios com ritos semelhantes ao de Moloque, deus associado a Adrameleque. Eles fizeram os deuses Adrameleque e Anameleque. Adrameleque significa esplendor do rei, está relacionado ao principado de Moloque e Baal. Anameleque denota a pobreza do rei, e esta é a figura de Mamon. Então, Moloque, a adoração a Moloque era sacrificar crianças, e aqui também sacrificavam crianças. Então esses deuses, por isso que de lá o Salmo no início, que o Deus é grande, né? O Senhor ele é grande e ele está acima dos deuses, né? E esses deuses aí politeístas, né? Que se adoram. Então, irmãos, essa era o que estava acontecendo em Samaria. Por isso houve a necessidade dos samaritanos crer em Jesus para serem salvos, porque eles eram idólatras. Então, os 5 maridos daquela mulher também representam os 5 deuses. E quando Jesus ele se apresenta para a mulher falando a verdade, e ela acredita que ele é profeta, começa a fazer perguntas relacionadas à adoração. Então a palavra idolatria, eu anotei aqui a palavra idolatria, que nós devemos saber diferenciar de adoração. A palavra está lá no subtópico 2, né? Ele está acima de todos os deuses. Então a palavra idolatria, politeístas, ela vem do grego de idolatreia, adoração a deuses falsos. Idolatria de festas sacrificais formais celebradas para honrar falsos deuses. Da cobiça como adoração, a mamon, que significa dinheiro. O termo aparece 4 vezes em Mateus 6:24, Lucas 16:9, verso 11 e 13. E uma transliteração do aramaico mamon, que significa propriedade, bens terrenos, riqueza ou dinheiro. Este termo é também descrito como riqueza da injustiça, no sentido de adquirir posses desonestamente. Paz do Senhor, nossa diaconisa, irmã Sheila Figueiredo, Deus abençoe.
Jesus falou sobre os perigos de tornar riqueza em um ídolo. Então, Mamon, na verdade, não era uma imagem, uma estátua, mas era um imaginário, aquilo que você ama, o dinheiro, a riqueza, a propriedade. Você ama mais as coisas do que a Deus, você dá mais preferências às suas coisas, né? Suas propriedades, seus bens, do que a Deus. Então você está amando mais a Mamon do que a Deus. Então você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então é isso. Então as pessoas, muitos estão hoje na casa de Deus, mas não amando a Deus, mas pelo que Ele pode dar. Se Deus parar de dar, eles saem da igreja, porque o objetivo deles nunca foram de adorar a Deus, né? Então, irmãos, aqui está dizendo, Jesus falou sobre os perigos de tornar riqueza em um ídolo, em vez de ter o coração dedicado a Deus. Jesus falou isso. Ou você ama a Deus, está com o coração dedicado e voltado para Deus, ou você ama as riquezas. Você não pode amar os dois, porque você vai dar mais valor a um do que o outro, vai voltar o seu amor mais para um do que o outro. Então, ou você ama a Deus, ou você ama a riqueza, ama o mundo, aí você sai fora, né? Porque não adianta ficar na casa de Deus sendo enganado e enganando. A Deus não engana, mas os homens, né, às vezes nós enganamos. Pai do Senhor, nossa diaconisa irmã Sônia Ferreira, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então aqui a palavra ídolo, ela vem do hebraico ídolo, idolon, que significa imagem, réplica, qualquer coisa que representa a forma de um objeto, seja real ou imaginária, usado dos espíritos dos mortos, aparições, fantasmas, espectros da mente, a imagem de um deus pagão. Por isso, Deus não pode ser representado por imagens. Olha a diferença de idolatria e de ídolos para Deus adorado. A diferença, irmãos. Primeiro, porque Deus, ele não é ídolo. E nós não idolatramos a Deus, tá? Deus, ele não pode ser representado por imagens. Vamos ler lá Isaías, capítulo 46, versículo 5. Olha o que é que diz lá em Isaías. Isaías 46, versículo 5. 46, versículo 5. Diz assim, ó: a quem me fareis semelhante? Ó, Deus está falando, a quem me fareis semelhante? E com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes. Com quem que nós podemos fazer Deus, uma imagem? Ele vai ser semelhante a quem? Com quem nós vamos igualar a Deus? Ele vai ser igual a um homem branco, a um homem negro, a um homem barbudo, a um homem sem barba, a uma espécie de um animal, de um anjo? Qual imagem nós vamos fazer de Deus? Como vamos comparar Deus com qualquer ser criado por Ele? Não tem lógica, irmãos. Não tem lógica. Então Deus, ele não pode ser representado por imagem. Então quando nós fazemos uma imagem de uma divindade ou de um, sei lá, um ser aí que veio aqui no mundo, fez milagre, e nós estamos fazendo imagem, foto, quadro, estamos ali ajoelhados, na verdade, irmão, nós estamos ajoelhados diante do diabo, porque aquela pessoa não está ali, né? Então a representação da imagem, ela não pode ser aceita pela igreja. A quem me assemelhareis, com quem me igualareis, e me comparareis para que sejamos semelhantes. Não tem como comparar, nem igualar, nem assemelhar Deus, pois Deus é espírito. Deus não tem forma humana, Deus é espírito. Não tem corpo físico.
Por isso a adoração é diferente. João 4:24, Elohá, Deus, é Ruã, Espírito. Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, nós devemos adorar Deus, embora no nosso imaginário, nós até fazemos mesmo uma imagem de Deus, um ser supremo, um ser soberano. Alguns fazem lá um senhor de cabelo grisalho, de barba, né? Todo de branco. Mas, na verdade, nós não sabemos como é Deus. Mas nós sentimos Deus, nós adoramos a Deus. Deus se manifesta para nós. Mas naquele grande dia, nós veremos como Ele é. Nós não podemos ver agora nesse corpo físico, porque ninguém vai ver a Deus nesse corpo e vai continuar vivo. Mas num corpo glorificado, nós veremos a Deus. E Deus se manifestará para nós. Então a diferença de adorar a Deus e de idolatrar a ídolos. Então o pregador é ídolo, o pastor é ídolo, o cantor é ídolo, porque eles não são deuses, eles não são Deus, eles podem ser ídolos. Então o homem ele não pode substituir no nosso coração a verdadeira adoração que nós damos a Deus. Nós devemos respeitar os nossos pastores, nós devemos respeitar os nossos pregadores, devemos respeitar os nossos cantores, mas não devemos idolatrar. Não devemos dar mais devoção a eles que foram criados, seres criados, do que a Deus. Então nós devemos sim adorar a Deus, sentir, né? Diaconisa Irmã Arlete, a presença de Deus, como nós estamos sentindo aqui quando estudamos a sua palavra, e dar toda a glória e toda a honra, né, Davis, a Deus. É isso. Então, a lição, irmãos, eu já vou para o término, é importante nós entendermos separar o que é idolatria, o que é deuses e o que é o verdadeiro adoração ao verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Glórias a Jesus. Então, aqui nós vamos finalizar falando do Salmo, da comparação do Salmo 95 com o Salmo 81, né? Mas eu queria aqui, deixa eu ver, aqui no subtópico 1 fala assim: ouvir a voz de Deus, fala que teu servo ouve. 1 Samuel 3,10 diz: então veio Yahu, pois se ali chamou, como de outras vezes, Shemuel, e Shemuel disse: fala porque o teu servo ouve. Precisamos ouvir a voz de Deus. Nesses últimos dias estamos ouvindo muitas vozes que parecem ser Deus, mas não são. Então nós temos que ter o cuidado, né? Porque nem toda voz é de Deus, irmãos. Nós devemos ouvir a verdadeira voz de Deus. É por isso que João fala que nós devemos provar se os espíritos são de Deus. Porque tem muitos falsos espíritos operando na vida de muitos aí que estão dando lugar, estão falando profecias que Deus não está corroborando. Então, irmãos, nós devemos confiar na palavra de Deus. Então, se a Bíblia ela diz, Jesus, o próprio Jesus, ele está vaticinando que haveria guerras, rumores de guerras, guerras de reino contra reino, guerras sociais, é o que nós estamos vendo aí, guerras raciais, guerras religiosas, vários tipos de guerras, né? Lá no Islã, os muçulmanos são guerras religiosas. Então, assim, a gente está vendo muitas coisas acontecendo, doenças, pestes. Então, Deus ele está cumprindo com a sua palavra. Não sou eu que vou descumprir a palavra de Deus. Então, assim, se Deus ele está permitindo que essas coisas advenham no mundo, só Ele pode acabar.
O que me cabe como servo de Deus é orar, pedir misericórdia a Deus. Agora, quando chegar o tempo, acabou, irmão. Agora não adianta eu querer profetizar o que Deus não está dizendo. Que isso vai acabar, que já tem hora para acabar, que tem... Deus é que sabe. Entendeu? Então, o que cabe a nós como igreja é continuar ligado na figueira, fazendo a vontade de Deus, adorando a Deus. Nós não podemos estar lá no templo, nós estamos na nossa casa adorando, servindo a Deus. Deus seja louvado, Deus seja adorado, né? A igreja primitiva, ela adorava em casas, não adorava em templo, né? O templo surgiu depois com a igreja católica, isso eu já falei em outras lições. Então hoje nós adoramos lá no templo, legal, mas no momento nós devemos ficar na nossa casa adorando a Deus. E Deus, ele não está nem no templo, ele não está nem na casa, nem na garagem. Deus, ele está no nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós nos reunimos como igreja coletiva para adorar a Deus. Mas nesse momento nós devemos adorar a Deus como igreja individualizada. Então nós estamos aqui, né, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E ele está nos abençoando nesta manhã. Então vamos ouvir a voz de Deus. Vamos dar ouvido à voz de Deus, para que o Senhor possa nos abençoar. E aqui terminando a lição do subtópico 3, do tópico 3, subtópico 3, que fala da relação com o Salmo 81. Né? O Salmo 81, que é o Salmo de Asaf, né? Era um líder, era um levita que estava envolvido nos instrumentos, né? Na época de Davi e tudo. O Salmo 81, esse salmo é descrito como uma festa judaica. Então, os judeus, eles tinham o costume de fazer a leitura do Salmo 81 ao entardecer, né? Ao entardecer. Por quê? Porque o Salmo 81, nós já vamos terminar. O Salmo 81 diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, né? Yahvé de Jacob, tomai o saltério, quer dizer, os instrumentos, trazei o aduf, a harpa, o suave, a laude, tocai a trombeta na lua nova, né? No tempo marcado para a nossa solenidade, a lua nova, que era o início das festas, já que os judeus, eles têm eu não sei hoje, mas eles tinham dois calendários, o calendário religioso e o calendário cívico, né? Civil. Então, eram diferentes. E porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó, Deus de Israel. Então, olha o convite para que todo o povo judeu os adorasse. Ordenou em José por testemunho quando saíram contra a terra do Egito, onde ouviam uma língua que não entendia. Então eles saíram daquela terra pagã para a terra prometida. Tirei de seus ombros a carga das suas mãos, ficaram livres dos cestos, não precisavam mais trabalhar como escravos. Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei nas águas de Meribá. Aí está falando dos momentos que Deus era com o povo no deserto. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei a Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem se te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Ou seja, aqui, abre a tua boca e te encherei, não é, irmãos, no sentido que hoje a gente ouve muitos, abre a boca e encherei. Você vai falar daquilo que você conhece. Deus, ele vai te usar nos conhecimentos intelectuais que você estudou. Se você não estuda a palavra, como é que Deus vai te usar? Né? Então abre a tua boca e eu encherei. Fala aí, mas falar o quê? Falar o que você... Então aqui o povo, eles tinham experiências e eles passaram que Deus era com eles. Então eles puderam falar. Então é isso. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz.
Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Mas o que aconteceu? Tanto o reino do sul quanto o reino do norte foram parar nos cativeiros assírios e babilônicos. Os que aborrecem o Senhor ser-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu os sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel saído da rocha. Então esse Salmo 81, lindo por sinal, é descrito festa e feriado judaico da seguinte forma: a festa das trombetas era observada como um dia festivo, em sentido exato, por meio do descanso de todo o trabalho, e como memorial do som da trombeta, por meio de uma Assembleia Santa. Um período posteriores, os sacerdotes e levitas cantavam Salmo 81, enquanto se derramava a libação que acompanhava os sacrifícios, e depois cantavam o Salmo 29 durante o sacrifício do entardecer, porque o Salmo 29, rapidamente aqui, o Salmo 29 diz assim: dai ao Senhor, os filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devido ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve sobre as águas do Deus da glória, troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sírion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e desnuda as brenhas. E no seu tempo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Com paz. Então, os judeus, eles citavam esse salmo no entardecer, já no final das festas. Isso, irmãos, é uma coisa maravilhosa. O dia inteiro se ouviu o som das trombetas em Jerusalém, desde a manhã até o entardecer. Os rabinos acreditavam que nesse dia Deus julgava todos os homens enquanto passavam diante dele, como um rebanho de ovelhas passa diante do pastor. A festa das trombetas é um tipo de reajuntamento de Israel em sua terra após o arrebatamento da igreja. Então, meus amados, que salmo lindo, que lição maravilhosa, que nós possamos nesta manhã ter aprendido a adorar a Deus na beleza da sua santidade, adorar a Deus com todo o nosso coração, sem nenhum interesse, sem nenhuma mancha de vontade própria, humana, mas adorar a Deus pelo que Ele representa para nós, que Ele é o Deus Criador, é o Deus que nos criou. E na conclusão, diz assim: portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Então, nós devemos, quando estudarmos a palavra, procurarmos entender a importância. Eu quero dar a paz do Senhor ao nosso amado irmão Jonathan Faria, que é lá do Paraná. Que Deus abençoe nosso amado irmão, que Deus lhe abençoe, seja bem-vindo. Então, nós devemos amar a Deus, ter reverência, ter devoção, amor e confiar e ser obediente.
Obediência é tudo. E que Deus nos abençoe. A próxima lição, dia 7 de junho, lição de número 10, rendendo graças ao Senhor. Nós estaremos estudando e nós estamos felizes porque temos Deus no nosso coração. Deus, ele é fiel. Nós estamos alegres porque o Senhor, ele tem nos dado a sua garantia que estará conosco todos os dias da nossa vida, e ele está presente. Nós estamos alegres pela vida dos irmãos que estão aí firme e forte, os irmãos que estão no relógio da oração da igreja, estão buscando, estão compartilhando, estão uns ajudando o outro em oração. Irmãos, é importante que se fale. Quando nós fazemos para Deus de coração, Deus, ele nos abençoa, porque não adianta eu querer fazer as coisas para Deus com a intenção de me apresentar, de me amostrar, entendeu? Às vezes a gente não concorda com o irmão, e aí a gente para de orar, entendeu? Como se nós estivéssemos orando um para o outro, assim, para o outro ver a nossa oração. Nós estamos orando para Deus, irmão. Independente de tudo, é Deus. Você está orando ali a Deus, você está ajudando, entendeu? E quem quiser orar, ora. Quem não quiser, não ora. Mas a nossa parte nós devemos fazer. Então é importante que se tenha essa intenção de continuar orando para que Deus possa ouvir as nossas orações unidos. A nossa diaconisa irmã Fabiola pede oração. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este século. Exatamente. Então nós devemos nos apresentar todos os dias da nossa vida, em todo momento da nossa vida, nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo racional, o nosso corpo vivo, que é o nosso culto racional. E aí é o culto individual. O culto que você, todo dia, quando levanta, você ajoelha, agradece a Deus. Quando vai sair, agradece a Deus. Quando você está na condução, agradece a Deus. Você está falando com Deus. Você está no teu trabalho, você está ligado com Deus. Você volta na condução ligado com Deus. Chega na sua casa, você agradece a Deus. Vê a sua esposa, seus filhos, você agradece a Deus. Quando é o momento de você ir cultuar Deus lá coletivamente no templo, aí você agradece a Deus. Então, oração, Paulo diz que deveremos orar todo tempo, em todo instante, em todos os momentos, e nós devemos apresentar nosso culto a Deus em todo momento e não nos conformar com este mundo pecaminoso, esse mundo corrupto, esse cosmos da corrupção. E a corrupção, ela não pode entrar na igreja. Nós devemos combater com a palavra. Então é isso que Paulo está dizendo, relacionado em Romanos capítulo 12, da nossa vida diante de Deus, amando, uns aos outros, o amor fraternal, juntamente com o amor ágape. Então, irmãos, nós devemos verdadeiramente estar ajudando nossos líderes de departamento com orações, ajudando o pastor da igreja com orações, porque Deus, ele é fiel e isso é importante. Então, assim, nós estamos alegres com Deus, estamos alegres com o Senhor, e isso é importante. Eu queria dizer também que nós devemos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Tem muitos irmãos em Cristo que estão com essa Covid-19. Eu conheço vários irmãos, alguns do campo de Marechal também. Então nós devemos orar,
Eu não sei se em São Mateus tem alguns, eu não sei, mas se tiver nós devemos orar, porque a doença ela não dá no poste, ela não dá na parede, ela dá no ser humano. E nós estamos sujeitos a isso, e nós devemos orar a Deus para que Deus nos guarde, nos imune, para que Deus nos proteja, para que nós possamos não ser contaminados e nem contaminar o nosso parente, né? Não sermos infectados e continuarmos orando, confiando em Deus, que daqui a pouco eu creio que Deus ele vai dar um basta. No momento certo, no momento kairós, Deus vai dar um basta e nós devemos estar atentos. Eu queria pedir aos irmãos, que os irmãos eles eu começo 9 horas a aula aqui da escola dominical. Os irmãos, muitas coisas que eu já falei, às vezes os irmãos, como tá vendo depois, tá mandando mensagem. Então assim, eu comecei cedo, já falei muitas coisas, então nós devemos apenas agora colocar em prática tudo que a palavra nos ensina. Por isso que é importante os irmãos abrir, né, o Face cedo, interagir eu tenho o maior prazer de interagir com os irmãos, né? Que os irmãos venham a mandar as mensagens, né? Mas as mensagens que a diaconisa irmã Fabiola enviou aí nos ajuda. Por isso que é importante nós estarmos cedo. A minha irmã está pedindo aqui oração. Peço que me ajude em oração, pois retorno ao trabalho amanhã. Para que Deus continue não só me protegendo, mas também a toda a minha família, já que mora em minha mãe, que é idosa, e meu filho que tem 5 anos. Então nós vamos orar pela nossa irmã Carmen, que volta a trabalhar amanhã no comércio. E realmente é uma situação difícil, mas já tem muitos comércios abrindo, né? Porque também tem a questão da economia, o povo precisa viver. Mas também tem essa questão das doenças, então assim, é difícil. Mas nós vamos orar a Deus, mas eu quero pedir encarecidamente aos irmãos que me ajudem, né? Entra na live mais cedo comigo, manda as mensagens, a gente vai estar interagindo e vai ser uma benção. Que Deus a todos os abençoe. Eu queria agradecer em público aqui ao nosso pastor Marcelo, que tem sido aí um ajudador, né? Tem sido um homem de Deus aí ajudando a escola bíblica dominical, né? Confiando na superintendência da escola. Agradecer a nossa superintendente diaconisa irmã Arlete, que Deus abençoe a nossa irmã, abençoando a sua família, abençoando o Wesley, a Beatriz, abençoando a sua sogra, sua cunhada, os parentes do Wesley. Deus abençoe a vida da nossa diaconisa. Quero agradecer a minha irmã Carmen, quero agradecer a esposa do pastor, diaconisa Fabiola, que sempre quando está online ela ajuda também com colocações boas. Sheila Figueiredo, Davidson, Antônio de Oliveira, nossa professora Esté, Sônia, Robinho, o Jonatas, o Lucas, que no início estava também, acho que é o irmão do Robson, também estava, o Wanderson, né? Então que Deus abençoe a todos, né? Todos. Eu creio que vai ser bênção. Então, irmãos, se as coisas não melhorarem até domingo que vem, nós estaremos aqui falando sobre a lição de número 10, rendendo graça ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, continuaremos orando, continuaremos buscando a Deus, né? Que Deus possa ter misericórdia de nós. E, irmãos, o que nos cabe é orar, né? E aproveitar as oportunidades, falar do amor de Deus. Nós estamos vivendo aí um mundo tão difícil, tão violento, pandemia, crise econômica, crise institucional, guerras de poderes.
né? Estamos vendo agora nos Estados Unidos a questão do racismo. O racismo, na verdade, acontece em todo o mundo, né? O racismo com negro, racismo com índio, racismo com judeus, com semita, racismo com muçulmano, com árabes, com todas as etnias, até o preconceito com asiáticos. Então, o racismo está disseminado em todo o mundo. Cada povo é preconceituoso com outra cor, com outra etnia, né? Nós estamos vivendo, só que assim, aqui no Brasil, nas comunidades aí em que morrem muitas jovens e não tem voz, e nos Estados Unidos, como é um país de primeiro mundo, o que acontece lá tem repercussão mundial, né? Como aconteceu na França, que o terrorista matou lá vários franceses, teve repercussão mundial. Teve na África e não teve tanta repercussão. Então assim, mas nós devemos como igreja orar por todos, para que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, das autoridades, dos cidadãos, né? Aqueles que não têm recursos, aqueles que são discriminados pela cor. Ninguém pede para nascer negro, nem branco, nem amarelo, nem verde, nem nada. Nós nascemos, né? Ninguém pede para nascer no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na África, nem na Europa. Nós nascemos, somos educados na cultura que nós nascemos. Então o indígena lá, ele aprende a andar pelado, é a cultura dele. Então assim, nós devemos respeitar as nossas diferenças, as nossas etnias, as nossas culturas, as nossas cores. Devemos viver assim, né? E eu creio que a igreja ela tem que se posicionar dessa forma. Eu não tenho que defender A ou B, esquerda ou direita, negro ou branco, não. Nós somos igreja. E como igreja nós devemos pacificar. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Então assim, é a mensagem que eu passo para a igreja nesta manhã. Nós vamos orar, que Deus nos abençoe. Vamos orar pelo o evangelista Grauder Diogo, que é o filho da nossa irmã Zaira, né? Ele está com suspeita de Covid-19. Ele já esteve pregando na nossa igreja nas festividades. É um homem de Deus, né? Mas vamos orar para que Deus venha repreender esse mal, tá bom? Então vamos orar a Deus. Bondoso e eterno Deus, Pai de misericórdia, Senhor dos céus e da terra, Deus todo-poderoso, Deus adorado, Deus amado, Deus potente, onipotente, Deus criador. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Senhor. Não tem outro além de Ti. Nós não devemos, Senhor, adorar nenhuma imagem, nenhum ídolo, porque Tu, Senhor, é o único que nós, igreja, povo seu, devemos adorar. E nesta manhã nós aprendemos o que significa adoração, um coração contristado, um coração contrito, um coração humilhado, um coração humilde, um coração sincero, um coração obediente, um coração voltado para Ti, um coração totalmente desprovido de vaidade, de arrogância, de prepotência, de querer ser o melhor do que o outro, totalmente desprovido do pecado, da fofoca, da discórdia, da contenda, da irritação, mas totalmente cheio da Tua graça, da Tua glória, da Tua presença, da Tua vontade, Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta manhã Te agradecendo, porque Tu tem cuidado de nós, Tu tem zelado como bom pastor, cuida, guia as ovelhas, Tu tem nos guiado, Tu é o nosso Rói, Tu é o nosso bom pastor, Tu é o nosso Adonai, Tu é o nosso Yahvé.
cantarebe arabaxebe, Senhor. Tu és maravilhoso, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado, porque tu tem nos criado com amor, com honestidade, com sinceridade. Tu tem escrito nosso nome no livro da vida. Senhor, tu tem nos ajudado a passar pelas adversidades, pelas aflições, pelas perdas. Senhor, nós perdemos sim, perdemos parentes, perdemos pai, mãe, irmãos, filhos, netos, mas o Senhor tem confortado, consolado nossos corações. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tu não nos deixasse órfãos só, mas o Senhor tem nos alimentado, tem nos ajudado. Por isso nós estamos aqui te agradecendo por esta palavra maravilhosa ao qual nós estudamos, meu Deus e meu Pai, porque tu, Senhor, enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo para dar sua vida em resgate da nossa. Tu é a rocha da salvação e nós confiamos, nós estamos edificados na rocha que é Cristo. Ele é o alicerce da igreja e nós somos os construtores, nós somos os edificadores. Através do Espírito Santo de Deus, nós estamos fazendo com que a obra cresça, avance, mas sabemos que sem ti nada poderemos fazer. Por isso somos gratos a ti pelas nossas vidas, pelas vidas dos seus. Sou muito obrigado. Glórias a Deus. Agora, Senhor, eu venho pedir oração, Senhor, pela vida das tuas filhas, da Aline, da Rosana, da Rosilaine, da Ana Cristina, da Maria Clara, que perderam seu avô. Senhor, ali uma perda, a quarta perda ali, Senhor. Já tinha perdido ali a mãe da Ana Clara, Ana Cristina. Senhor, morreu o tio, o teu servo Elias, morreu um tio delas ali também, agora perdeu o avô. Senhor, em menos de 2 meses veio essa tragédia, mas que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa consolar os corações das tuas filhas, das tuas jovens, das tuas servas, daquela família, que o Senhor possa prover ali, Senhor, todas as coisas, para que eles não passem por nenhuma necessidade. Senhor, que o Senhor possa alegrar aqueles corações. Senhor, o que nos resta é orar, interceder pelas vidas das tuas servas, Senhor. Abençoa também aqueles que perderam um ente querido, perdeu alguém, Senhor, seja de forma trágica, de batida de carro, balas, facada, o que for, Senhor, e até mesmo de doenças. Meu Deus, que o Senhor conforte os corações enlutados, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Toma minha irmã, a Carmen, que voltará a trabalhar ali naquele comércio da papelaria. Senhor, tu sabe que é um risco, mas ela precisa ir, ela foi chamada, que o Senhor livra ela e aqueles profissionais ali, aqueles funcionários, Senhor, que haja sabedoria no contato, distanciamento, que haja ali a confiança, a fé em ti, meu Deus, e que eles também estejam ali se precavendo com máscara, com álcool e gel, e que tu possa, Senhor, guardar o trabalhador que vai ganhar o seu pão, que vai, Senhor, para a batalha, para a peleja. O Senhor guarda, livra de todo mal. Meu Deus e meu Pai, toma em tuas mãos as autoridades constituídas na terra. Toma, Senhor, aqui no Brasil nós temos os poderes do legislativo, do executivo, do judiciário. Toma, Senhor, o Planalto Central, toma o presidente da República, toma os seus ministros, Senhor, toma, Senhor, os senadores, toma os deputados federais, estaduais, toma, Senhor, o Supremo ali, os juízes, Senhor, do Supremo Tribunal Federal, toma, Senhor, todas as autoridades militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, toma a polícia, militar, civil, guarda municipal, toma, Senhor, todas as autoridades em tuas mãos, tenha misericórdia, Senhor. Que esse país entenda, que todos entendam, meu Deus, que precisa que tu governe os corações, que tu reine, para que seja um país mais justo,
um país mais honesto, menos corrupto, menos injusto, um país em que haja amor pelos necessitados, um país que haja hospitais para acolher os enfermos sem desviar dinheiro público, que haja educação qualificada, que haja, Senhor, moradia digna, que haja, Senhor, os saneamentos, meu Deus, para aqueles que pagam os seus impostos, possa ter também uns bens a seu favor. Então, toma em tuas mãos o nosso país, toma as igrejas espalhadas na terra, toma os pastores, toma os obreiros, toma os membros. Meu Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda. Toma, Senhor, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão descansar em tuas mãos, nos dá um dia abençoado, meu Senhor, que tu possas ser a paz deste mundo que está em guerra, que tu possas ser a luz desse mundo que está em trevas, que tu possas ser o pastor das ovelhas sem pastor. Meu Deus, fica conosco, nos abençoe o trabalho da tua igreja em São Mateus, pastor Marcelo, os obreiros ali, as diaconisas, todos ali, Senhor, abençoa os membros em comunhão, os afastados, desviados, traz de volta. E o culto, logo mais a live às 18 horas, culto de adoração ao teu nome, culto da família, em que o teu servo estará ali ministrando, estará ali através do Espírito Santo direcionando, e a mensagem que será pregada, usa o teu servo para todos nós que estaremos na live, na internet, em casa, ouvindo, aqueles poucos que estarão ali na igreja, só abençoa também, e que nós possamos estar sempre ligados no trono da videira verdadeira, e que nós possamos, no tempo certo, voltarmos ali para juntos congregarmos e adorarmos o teu nome. Por isso, abençoa a todos, nos dá uma manhã na tua presença, um início de tarde, um bom almoço para todos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Toma, Senhor, teu servo grau em tuas mãos, repreende aquela enfermidade, que ele seja curado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe. Até a próxima. E a paz do Senhor para todos. Como diz no hebraico, Shalom, paz, Adonai, Senhor. Shalom, Adonai.